muito é perdoado, muito ama. Palavra de Jesus, o que ele quis dizer com isso? Então Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, ele relata que Jesus foi convidado por um fariseu para ir à sua casa. E enquanto Jesus está ali sentado à mesa, chega uma mulher, trazendo consigo um vaso de alabastro. Então essa mulher, ela estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E ela enxugava com o seu próprio cabelo e beijava os pés de Jesus. E ungia também com unguento. Então o fariseu, o anfitrião, ao ver isso, ele fica escandalizado e ele murmura dentro do seu coração. Se Jesus fosse profeta, ele saberia quem era a mulher, que ela era uma pecadora. Como Jesus conhecia os pensamentos, e esse é um atributo de Deus, só Deus pode sondar os corações, então Jesus vai responder para esse homem: uma coisa o Senhor tem a dizer. E ele diz mestre. Ele fala diz mestre por conveniência. A gente vai ver que ele não trata Jesus como mestre em nenhum momento. E a palavra de Deus diz aqui, a parábola que Jesus conta para ele: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários ou 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ambos com que pagar, perdoou-lhe os 2. Dize, pois, qual deles amará mais o credor? Então o fariseu responde: o que mais lhe devia. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, como era de costume quando alguém chegava à casa de outro. Então o anfitrião iria garantir que os pés do convidado fossem lavados. Outra coisa é que Jesus diz: mas esta lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me beijaste, não me deste ósculo quando eu cheguei na tua casa. Mas esta mulher entrou na tua casa e não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como é de costume. Mas essa mulher, ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Os teus pecados te são perdoados. O que os que ouviram ali, os fariseus, ficaram escandalizados. Quem é este que perdoa pecado? É um atributo de Deus. E aí Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. A gente vai tirar muitas lições desse texto. Porque o religioso se sentia tão autossuficiente ou merecedor que ele nem sequer cumpriu pelo menos com aquilo que era necessário, que era de costume em relação a Cristo. Ele convida Jesus, mas não lhe trata com honra, como lhe seria devido, por simplesmente desconsiderar a sua autoridade. Mas aquela mulher vai demonstrar humilhação, humildade, com lágrimas, e Jesus sabia o que estava no coração dela. Aí a gente vai ver aqui também em Atos 10, quando Pedro tem aquela visão lá em Jope, lá no terraço, quando lhe aparece na visão, então viu, versículo 11, o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está falando a respeito de Cornélio, que era também um gentil, e que para os judeus eles tinham dificuldade ainda, não tinham entendido ainda que os gentios faziam parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Então o judeu se sentia muito separatista, né? Então exclusivista, mas o Espírito Santo estava mostrando que a igreja, ela não tem só judeu, mas dentro da igreja haveria judeus e gentios, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que de fato tivesse um coração arrependido, porque Jesus disse que o Filho do Homem veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus muitas vezes vai ser acusado de comer com pecadores, mas a intenção dele não era estar entre os pecadores para ser mais um pecador, mas trazer os pecadores de volta para Deus. Quando a gente pensa sobre essa questão também, porque muita gente, ao olhar certos tipos de pessoa que entra para a igreja, não aceita, não concorda, não acredita na verdadeira e na genuína conversão. Quando a gente lembra de Saulo, né? Saulo de Tarso, que por ignorância ele acaba participando da morte, da perseguição ferrenha aos cristãos. Mas Jesus o chama, e não somente para ficar ali sentado como um mero espectador, mas Saulo, que nós tanto conhecemos como Paulo, ele foi chamado como um vaso de honra
para levar o evangelho. E aí, voltando para essa mensagem, essas pessoas deram muito fruto, porque elas têm consciência, tiveram consciência de que elas não foram salvas porque elas mereciam, mas porque foi graça, foi favor. Paulo sempre reconhecendo isso, de que ele não se gloriava nas suas obras, mas ele se gloriava em Jesus Cristo. Então quem muito é perdoado, ou quem tem consciência de perdão, então logo ele vai ter gratidão, logo ele vai estar totalmente entregue, devotado, totalmente rendido, rendição. Mas muitas vezes pelo fato de nós acharmos que nós merecemos, então nós vamos tratar Deus como um qualquer. Mas quando a gente reconhece que a gente não merece, então de fato a gente se rende como essa mulher, a gente lava os pés de Cristo com as nossas lágrimas, nós quebramos o vaso de alabastro do nosso coração diante dele, porque nós sabemos de onde ele nos tirou, e isso fará toda a diferença na nossa vida. Então enquanto muitos não acreditam na conversão das pessoas, mas Jesus, ele chama os pecadores para o arrependimento. Então quem muito é perdoado, muito vai amar. Mas quem tem consciência, pouca consciência de perdão, porque ele acha, eu nunca fiz isso, ou eu nasci na igreja, ou eu sou filho de fulano ou cicrano, então ele acha, sempre ele acha que ele é merecedor das bênçãos de Deus. Mas aquele que sabe de onde foi tirado, ele tem consciência de que ele não merecia nada. Então quando ele é resgatado, então ele vai querer dar o melhor para Deus, ele vai se quebrantar, ele vai adorar Deus com lágrimas, com quebrantamento e com rendição. Então, meu irmão, quem muito é perdoado, muito ama. Então tenha consciência de que o justo, ele é salvo pela fé e não pelas obras. É favor imerecido, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Deus abençoe, seja grato. Em nome de Jesus, amém.